aquilo que esperava-se, haveria de trazer uma melhora, a vinda de Arão e de Moisés. Agora vamos embora, vamos servir ao Senhor, vamos sair do Egito. Aquilo que para todos os que adoraram no final do capítulo 4, deveria trazer logo, depressa, uma melhora na condição do povo, agora traz uma rápida e inesperada piora muito grande. E aí então, no verso 15, nós vamos ler, que os capatazes clamaram a Faraó. Isso aqui também é extremamente significativo. Porque quando você vira a sua Bíblia algumas páginas atrás e vai ao capítulo 2, versículo 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. A quem foi que os filhos de Israel clamaram para que Deus mandasse Moisés? Eles clamaram a Yahvé. E agora que Yahvé respondeu, e agora que Yahvé mandou Moisés, e agora que Yahvé mandou Arão, e agora que Yahvé estabeleceu o palco, assim diz o Senhor, contra assim diz o Faraó, o povo é meu, não, o povo é de Faraó, o povo serve a Jeová, não, o povo servirá a Faraó. Agora que as coisas estão andando, só porque houve uma piora e uma reação de Faraó, eles não clamam mais a Yahvé, eles querem clamar a Faraó. Você percebe o problema aqui? Eles desistiram de falar com Deus, eles não foram orar, eles foram pedir misericórdia a Faraó. Você consegue entender aqui, do ponto de vista simbólico e prático, como muitas vezes esses somos nós? Que temos, muitas vezes, os nossos próprios ídolos e os nossos próprios esquemas, e nos esquecemos de clamar ao Senhor, e buscamos conforto ou remédio naquilo que nós mesmos entesouramos, ou soluções que nos parecem práticas, porque desacreditamos da libertação de Deus. Isso aqui é profundamente simbólico. Eu não sei qual pode ser a sua estratégia. Alguns podem fugir do problema na comida, alguns podem fugir do problema no sexo, outros podem fugir do problema no dinheiro, outros podem querer fugir do problema nas redes sociais e nas curtidas e nas visualizações e na popularidade. Mas o fato é que aquele a quem clamamos quando as coisas estão difíceis é aquele que está agindo em nosso coração como nosso Deus. E o que nós percebemos aqui é que os filhos de Israel ainda não entenderam o quanto Deus é poderoso. Eles clamaram quando não tinham ninguém mais a quem recorrer. Deus respondeu. Mas as coisas pioraram, e agora eles tornam a clamar a Faraó. Bom, aqui nós temos um retrocesso importante a ser considerado. E aí o que eles fazem? Eles dizem assim: por que tratas assim a teus servos? Você percebe? A gente não estava falando o tempo inteiro quem que serve a quem? Deus chega e fala assim: Faraó, deixa o meu povo ir para que ele sirva a mim. E esse povo corre a Faraó e clama a Faraó e diz assim: nós somos os teus servos. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Eles ainda não aprenderam quem é Deus e a quem é que eles servem. Deus já começou a obra, mas ainda tem muita lição para ser aprendida aqui. Por que será que Deus permitiu que esse povo sofresse ainda mais os açoites? Por que Deus não chegou lá e deu lá um cruzado de direita, um uppercut e um jab no Faraó e pronto, caiu nocauteado e Israel já saiu? Porque ainda no coração daquele povo, eles ainda eram servos de Faraó. Que num momento crucial como esse, a quem foi que eles apelaram? A Faraó. Então Deus ainda tem uma obra a fazer aqui. Deus precisa aniquilar Faraó diante dos olhos dos israelitas, para que eles aprendam a confiar no Senhor. Então o sofrimento, a tribulação, os açoites, eles são necessários para que Israel aprenda a voltar os olhos para o lugar correto. Você entende isso? Muitas vezes Deus coloca a mim e a você numa situação de tribulação para a gente se perguntar para quem é que a gente está olhando. Deus pode colocar faraós na nossa vida. Ah, tem tanto faraó, pode ser o teu chefe, pode ser o teu presidente da república, pode ser o Congresso Nacional, pode ser o teu cônjuge, pode ser tanta coisa. E a questão é, em quem você vai confiar?
Para quem você vai trabalhar? A quem você pertence? Quem é Deus para você? E quando a resposta demora a vir, e quando o sofrimento é grande, a gente vai acabar respondendo. A gente vai acabar mostrando em quem é que a gente de fato confia e de quem a gente de fato defende. Então, eles jogam a culpa nos próprios egípcios. Olha lá o verso 16 na segunda parte. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Faraó, a gente está fazendo o nosso serviço bonitinho, do jeito que o senhor mandou. Mas o povo egípcio não está dando mais a palha. A culpa é deles, briga com eles, não briga com a gente. Percebe? E aí então, Faraó responde, não, estáis ociosos. Essa repetição é enfática. É como se você estivesse vendo a veia do pescoço do Faraó saltando assim, aquela coisa vermelha, dizendo assim, vocês são folgados, vocês estão à toa, não tem nada que ficar pedindo para mim não, isso é coisa de desocupado, e vai fazer tijolo sem palha sim. E o que é curioso, é que escavações recentes feitas no Egito, encontraram na cidade que pode ser a cidade de Pitom, da Bíblia, aquela que ao lado de Ramsés foram as duas cidades celeiros erguidas pelos hebreus, escavações recentes encontraram prédios públicos feitos com tijolos sem palha, o que era altamente incomum para aquele contexto, dando uma ideia da situação que os hebreus enfrentavam ali naquele momento. Mais uma vez, aspectos históricos. Mas então voltemos aqui. Todo mundo se vê em aperto. E aí então, eles saem da presença de Faraó, depois de terem apanhado, depois de terem recebido uma missão impossível e depois de ter ficado claro, nós corremos para um Senhor que ao invés de aliviar a nossa carga, aumentou a nossa carga. Nós fizemos pedido a um Senhor que ao invés de nos aliviar, nos apertou ainda mais. Está aqui a metáfora, está aqui a ideia teológica, está aqui a questão bíblica. Quem apela a deuses que não são o Deus verdadeiro, vai acabar passando aperto. O que aconteceu com o povo de Israel quando clamou a Baal nos dias de Elias? Baal era tido como o Deus da chuva. A chuva era interpretada pelos cananeus como o sêmen de Baal que fertilizava a terra de Canaã, para que ela produzisse. E aí então, Acabe tem 450 profetas de Baal. Israel clama a Baal. E o que é que Deus faz para mostrar que não dá para clamar a esse Deus? Ele manda Elias, um homem cujo nome significa, meu Deus é Yahvé. Lembra de Jesus dizendo na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, Deus meu. Então Eli quer dizer Deus meu. Eli, Iá, quer dizer Deus meu é Yahvé. O nome de Eli significa, meu Deus é Jeová. Acabe, o seu Deus é Baal. E você está clamando para Baal dar comida para você? Deixa eu te explicar. Não vai chover. E por quê? Porque você está clamando para o Deus errado. E quando a gente clama para o Deus errado, Deus permite que a gente inclusive sofra para entender que a gente está malhando ferro frio, que a gente está plantando em terra seca, que a gente está buscando deuses que nada são, para que a gente possa se voltar ao Deus verdadeiro. Se a aflição te santificou, se os açoites te fizeram correr para Deus, se a dor te fez mais crente, foi uma bênção. Se você corria para algum lugar que não era Deus, e de repente percebeu que você estava servindo alguém que não era Deus, que você estava se dizendo servo de alguém, de alguma coisa que não era o Deus verdadeiro, e de repente você entendeu que esse não era o caminho, e correu para clamar ao Senhor e não a Faraó, você foi abençoado. Mas essa maturidade ainda não chegou aos filhos de Israel. E o que nós vamos ver aqui é que, quando eles saem da presença de Faraó, eles vão encontrar Moisés e Arão no verso 20. E eles agora dizem a Moisés e Arão, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. É curioso, né? Agora eles lembram do nome do Senhor. Agora, para atacar os servos do Senhor que falaram a verdade, que fizeram o que Deus mandou e que buscavam a glória de Deus em obediência, agora os capatazes hebreus têm o nome de Deus na boca. Antes eles não tinham. Antes eles se falavam servos de Faraó. Antes eles corriam para o Deus Faraó libertá-los. Agora eles correm para o Deus Jeová punirem Moisés e Arão. E aí então a gente também aprende aqui.
Vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Eles não estão preocupados em qual a situação deles diante dos olhos do Senhor. Eles estão preocupados com a situação deles diante dos olhos de Faraó. Eles estão preocupados com o conforto e não com a salvação. Eles estão preocupados com a dor nas costas dos açoites. E eu não estou dizendo que isso é confortável e delicioso. Mas há algo muito mais importante em jogo aqui, que é a liberdade, que é temer ao Deus verdadeiro, que é a vida eterna. Assuntos para os quais eles não estão prestando atenção. Em vez de dizer, Moisés, Arão, vocês obedeceram ao Senhor e as coisas ficaram piores, mas Deus está no controle, Deus está olhando por nós, sigamos confiando e obedecendo, como inicialmente eles se mostraram confiantes. Não, eles agora dizem, estamos odiosos aos olhos de Faraó, estamos enfrentando problemas. Tomara que Deus julgue você. Meus irmãos, às vezes, quando somos boca de Deus na vida de alguém, nós precisamos estar preparados para ouvir a voz da idolatria em resposta. Quando tocamos no ídolo, tocamos no medo, tocamos na ansiedade, tocamos na insegurança, tocamos no conforto que alguém está desfrutando e falamos, Deus está chamando você para servi-lo e largar esse ídolo. Às vezes a reação é de ingratidão, é de partir para o ataque. E como foi com Moisés e com Arão, não foi diferente com todos os profetas do Antigo Testamento, não foi diferente com Jesus Cristo. Não foi diferente com o apóstolo Paulo, que expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora e foi preso, porque o demônio dava dinheiro. E a santidade não dava lucro. Você percebe a ironia? Então, nós precisamos estar aqui preparados, porque somos idólatras. Os egípcios aqui nessa história, somos nós. Aqueles que muitas e muitas vezes estão preocupados em como estão aos olhos de Faraó. Estão preocupados com a dor nas costas, com os açoites, com o trabalho, com a palha. E estão esquecendo que Deus está nos libertando e nos levando para o céu. E que toda essa discussão agora sobre açoite, sobre palha, sobre tijolo, sobre Faraó, isso não é nada à luz da eternidade. Já se passaram 3.500 anos desde que esse texto foi escrito. E tudo que restou aqui e que dura por toda a eternidade, assim durará, é o fato de que Deus manifestou a sua glória, Deus libertou o seu povo, Deus se mostrou muito superior a Faraó. E aqueles que andaram reclamando perceberam claramente que não tinham razão nenhuma para resmungar. E se é assim, meu irmão, minha irmã, como é que está a nossa atitude diante dos açoites que a gente anda levando? Como é que está a nossa atitude diante daqueles que estão sobre nós e diante de quem a gente muitas vezes reage dizendo, somos teus servos, a culpa não é nossa, alivia a nossa carga. Para quem estamos clamando? Quem é aquele a quem recorremos no momento de nossa crise? O fato é que esse tipo de pressão foi grande o suficiente até para Moisés. Moisés já tinha se mostrado fraco antes, e o próprio Moisés também precisa aprender aqui. E então no versículo 22 ele diz ao Senhor, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Note que Moisés ainda está usando o pronome correto, né? O teu povo. O teu povo. Ainda tem alguma coisa aqui em Moisés que está bem alinhada com o que Deus andou falando. Mas Moisés ainda não entendeu. Ele também vai aprender na jornada. E todos nós aprenderemos, meus irmãos, até quando estamos lidando com os nossos pecados, com os pecados dos outros que estão ao nosso redor, buscando uma vida de santidade, todos haveremos de aprender. E a resposta de Deus, então, vem no primeiro verso do capítulo 6. Note, nós estruturamos a liturgia em 4 partes. Assim diz o Senhor, assim diz Faraó. Moisés disse para o Senhor disse para Moisés. São 2 diálogos essa sessão. Um falando com o outro. E Deus fala, o povo é meu, vai servir a mim, vai trabalhar para mim. E o Deus sou eu. O Faraó diz, não, vai trabalhar para mim, o Deus sou eu e serve a mim. Pronto, o Deus sou eu. Assim diz o Faraó. Agora Moisés diz, Deus, por quê? E aí então a resposta de Deus vem no capítulo 6, verso 1. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora
da sua terra. Note, Deus não vai manifestar toda a sua glória logo no primeiro momento. Ele vai intensificar a tensão. Ele vai intensificar, inclusive, a percepção da escravidão. Os hebreus estavam escravizados no Egito. E quando agora são maltratados por Faraó, percebem ainda mais a tirania daquele que os oprime. E é quando fica bem claro que Faraó é um tirano, que não ama, que não cuida, que não preserva, mas que oprime e explora, que Deus se aparece para mostrar que Ele é um libertador que atende, um libertador que provê, um libertador que abençoa. Esse contraste, portanto, precisa ficar mais intenso. E não só isso, o poder de Deus em oposição ao poder de Faraó. Faraó precisa tentar mostrar poder. Faraó precisa aumentar a aflição sobre o povo de Israel, para que Deus possa aumentar a clareza da libertação que Ele traz. Então, isso é importante aqui. As tensões estão aumentando. E nós deveríamos entender isso nos momentos das nossas aflições. Não dá tempo de contar aqui para você, mas eu tenho 3 histórias de aflição pesadas na vida. E Deus me deu o privilégio de, nas 3, sair aprendendo mais da sua glória. Mas não foi imediatamente, não. A primeira eu aprendi a segunda eu aprendi 1 ano e meio depois. A primeira eu aprendi 10 anos depois. E a terceira eu aprendi 3 anos depois, 2 anos depois. E na primeira, deixa eu te contar, passei um tempo sonhando, e se tivesse sido daquele jeito? E se eu não tivesse com as costas chicoteadas? E o caminhão de palha chegando, que bênção que era. Quando tinha tijolo, né, e palha para fazer tijolo, que bênção. Quando os capatazes não batiam na gente, que saudade daquela época. Até Deus olhar e falar assim, você percebeu que você era um escravo? E que agora eu tenho coisas muito melhores e superiores para você? Essas coisas precisam estar presentes aqui para nós. Deus, muitas e muitas vezes, está agindo de maneiras misteriosas, Ele está agindo de maneiras incompreensíveis, mas Ele sempre está agindo. Nós somos o seu povo. Nós somos aqui nessa história os egípcios, que muitas vezes reclamam, que muitas vezes voltam para Faraó, que muitas vezes duvidam de Deus, que muitas vezes até amaldiçoam aqueles que estão nos abençoando em nome do Senhor. E nós precisamos aprender, Faraó não vale nada. Não há esperança alguma em Faraó. Deus é todo poderoso. E Ele vai nos libertar no tempo certo. E se as provações vieram sobre nós, é porque Deus está aumentando o contraste, para que a nossa percepção seja clara. Faraó vai aprender que Deus é o Senhor. Ele fala, eu não conheço esse Deus. Calma aí, Faraó, você vai conhecer. E aí Deus diz assim, Moisés diz para Deus, por que o Senhor está fazendo tudo isso? E Deus diz para Moisés, agora você vai ver. Quem é que vai ver? O mundo inteiro vai ver. O mundo inteiro vai ver que confiar em Deus, mesmo com chicote nas costas, valeu a pena. O mundo inteiro vai ver que sofrer ao lado do Senhor vale a pena. E é por isso que nós cantamos, eu sou feliz com Jesus, ainda que me des a dor mais forte para sofrer. Isso é importante para nós. Para lermos essa história do ponto de vista histórico, sim, tem tijolo sem palha descoberto no Egito. Sim, tem documentos que dizem que escravos podiam sair para adorar os seus deuses. Sim, Faraó se achava um deus. E aí então olhamos para uma história real e acontecida. Mas olhamos também para essa história de um ponto de vista bíblico. Deus está trabalhando para mostrar a sua glória, salvando o seu povo e julgando os inimigos. Esse palco foi estabelecido no Jardim do Éden. Esse palco de batalha aconteceu com Labão e Jacó em Padã Arã, em pequena escala. E agora ele acontece em grande escala com os filhos de Jacó e o faraó no Egito. E com isso aprendemos sobre Deus. Ele é insuperável, Ele é incomparável, Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é aquele que vai manifestar a sua glória, salvando o seu povo e julgando os seus inimigos. E agora então tiramos soluções práticas disso, aplicações práticas. Cuidado, quem é que temos chamado de nosso Deus? A quem é que temos servido? Para quem é que estamos trabalhando? Em quem é que estamos confiando?
Como reagimos quando as coisas pioram? Como reagimos quando a palha acaba? Essa é a nossa história. Note, meus irmãos, eu tenho procurado trabalhar bastante isso com os meus alunos lá no seminário, na disciplina de teologia bíblica. Deus conta as coisas para a gente, não através de um manual. Mentalize como seria eu chegar a você e dizer assim: suporte com paciência as tribulações, porque Deus está preparando tudo para revelar-se a você de modo mais glorioso no momento certo. E você vai aprender que só Deus é o Deus verdadeiro, que Ele sempre esteve olhando por você e que Ele cuida de você. Isso tem um impacto. Mas quando você olha os hebreus apanhando porque o faraó está emburrado, recebendo chicote nas costas, por não ter feito uma coisa que era impossível de fazer. E aí então eles clamam ao faraó e falam: teus servos estão pedindo alívio. E você vê eles reclamando com Moisés. Essa história nos ajuda a entender como é que nós temos agido. Essa história fala conosco de uma maneira muito plástica. Deus nos conta histórias na Bíblia. E então nós vamos aprendendo sobre Ele. Deus não se revelou a nós dizendo: anote aí quem eu sou. Número 1, eu sou o Todo-Poderoso. Número 2, eu sou o Deus que cumpre as promessas. Número 3, eu sou o Deus que ouve as orações do meu povo. Deus não se revelou assim, embora Ele pudesse ter feito isso. Mas Ele se revelou a nós através de uma história. Para que a gente aprenda que a gente também está nessa história. Para que a gente se identifique nesse processo. Para que a gente cante: no Egito escravo fui, sim, senhor, sim. Deu para ver o sorriso dos irmãos aí. Eu creio que é lembrando o tempo da classe Cordeirinho de Jesus, né? Muito saudoso. Fez muito bem para mim cantar essa música. Mas ela é, apesar de infantil no seu modo de cantar, ela é extremamente poderosa, essa música. Eu fui escravo do faraó, o meu coração estava triste, mas eu tenho que cantar: liberta-me, Senhor, e livre agora eu estou, livre para ti. E eu quero cantar-te culto e quero prestar-te glória. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Um povo que estava angustiado será libertado. O faraó vai aprender, os israelitas vão aprender, Deus será glorificado. E essa história vai se encerrar na história do libertador definitivo, muito melhor do que Moisés. Moisés conduziu pelo deserto por 40 anos um povo que falhou na idolatria, adorando o bezerro de ouro. Um povo que falhou na comida, reclamando do maná. Um povo que falhou na confiança, dizendo: Deus está no meio de nós ou não. E aí vem Jesus, melhor do que Moisés, vai para o deserto por 40 dias. É tentado pelo próprio Satanás, que vem falar de comida. Manda a pedra virar pão. E Jesus fala: não, vou comer só a comida que o Pai me der. Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Israel falhou com Moisés no teste do maná, Jesus venceu. E então no deserto, por 40 dias, Satanás tenta Jesus uma segunda vez, com a história do: você confia? Israel não confiou que Deus estava no meio deles quando faltou água. O diabo diz: pula aí do prédio, para ver se dá para confiar na palavra de Deus. E Jesus responde: não, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Israel falhou na adoração ao bezerro e Satanás pede: eu te dou o mundo inteiro se você me adorar. E Jesus vence. E então a gente olha para essa história do Êxodo, que é a mesma história do Jacó, que é a mesma história de Jesus, e diz assim: espera aí, Deus não falhou, Deus cumpriu tudo, Deus venceu, eu posso confiar. Então eu canto que eu fui escravo no Egito, mas eu canto que eu fui liberto pelo sangue da cruz. E que Jesus me libertou definitivamente da escravidão do pecado. E que eu vou me encontrar com estes israelitas indignos lá no céu. Eu indigno como eles. Eu muitas vezes idólatra como eles. Mas eu alcançado pela mesma graça que os alcançou, para louvar eternamente ao Senhor. E é dessa história que eu faço parte e que você faz parte. Este é o livro da nossa história. Melhor dizendo, da história de Deus conosco. Da história que Deus fez para a glória dele e ele nos incluiu. E eu já vi que o final é muito feliz. E eu vou louvar ao Senhor com você por conta disso. Eu queria cantar com você o hino 45 do Inário Novo Cântico, que tem uma estrofe que diz assim: das trevas fomos nós chamados, a tua pura e santa luz, da escravidão e do pecado, nos libertaste pela cruz.
Perceba, a temática ainda é a mesma, a escravidão, a libertação, o poder do Senhor Deus exibidos em tudo isso. Ao som dos instrumentos, nós vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor com este hino.